governo, uma bênção geracional, é o tema da série num todo. E o episódio de hoje é Deixe a Arca. Cutuca alguém e diz para ele assim: deixe a arca, meu filho, chegou o tempo de você deixar a arca. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. O que ele fez? Diga assim: andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Olha só, reforça o sentido, a importância de andar com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Enoque não morreu, mas foi arrebatado. Enoque andou com Deus. Agora, esse destaque para o texto. O fato é que muitos acreditam em maldição hereditária e tal, né? De fato, eu creio que toda maldição, segundo a Bíblia, foi quebrada, instituída, aniquilada através da cruz do Calvário sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Mas o exemplo, nós olhamos para muitos homens de Deus e há um exemplo de um filho cometer os mesmos erros que os pais e os netos, de geração em geração. Ou acertos também. Por exemplo, um erro muito claro que um filho, que um pai comete, o filho acaba cometendo também. O pai é corintiano e o filho vira o quê? Um acerto muito grande. O pai é São Paulino e o filho se torna... Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olha que palavra boa para essa noite, para a gente começar bem o nosso... Enfim, brincadeiras à parte, o exemplo faz total diferença diante das pessoas que nós estamos formando. Seja no nosso trabalho, se nós não conduzimos uma empresa de uma maneira séria, de uma maneira que as pessoas olhem para nós e, tem exemplo aí. As pessoas vão fazer de maneira o quê? Errado. Eu conduzo 11 gerentes no meu negócio. Se eles olharem para mim e falarem assim: se o diretor faz coisa errada, eu também posso fazer coisa errada. Então o exemplo ele passa de um para o outro e também passa de geração para geração. Então existia um exemplo aqui: Enoque andava com Deus. Então esse é o exemplo que eu quero que você destaque sobre a sua mente. E depois vem Matusalém. Quando você caminha com Deus, na verdade a bênção do Senhor é duradoura. Matusalém, ele viveu 969 anos. Quem pode dizer graças a Deus por isso? Não tem nenhum Matusalém no nosso meio, amém? Depois que a gente olha para alguém que está já com a idade bem avançada, fala assim: ó, Matusalém, isso aí, tanto tempo que está aí, né? Esse termo vem daí, vem da Bíblia, tá bom? É aí que descortina essa ideia, amém? E de Enoque a Noé são 4 gerações. De Adão e Eva a Noé são 10 gerações. Então Gênesis capítulo 5, segue o texto, verso 25, quem está entendendo? É aquela geração que você ouve: filho, esse é filho desse, esse é filho daquele. Estou explicando isso para você, tá bom? Depois a gente sai pregando aí. Verso 25: aos 187 anos Matusalém gerou Lameque. Agora veio o Lameque. Já estamos no Lameque. Já estamos na 3ª geração, daqui a pouco vem a 4ª. 26: depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Diga, morreu. Morreu, pronto. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Aqui começa, e eu gosto desse versículo 29 do capítulo 5. Diz o texto: olha o que Lameque disse a respeito do seu filho. Isso é poderoso e nós vamos aproveitar este momento para fazer uma declaração sobre a nossa família, amém? Deu-lhes o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho, do nosso sofrimento, de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Diga assim: há poder nas minhas palavras, há poder no que eu declaro. Diga assim: a Bíblia diz que a minha palavra pode dar vida ou pode gerar morte. E há poder principalmente na palavra de um pai e de uma mãe, porque há uma autoridade espiritual de um pai e de uma mãe sobre os seus filhos.
E talvez você não tenha filhos, mas se você tem também, nós vamos aproveitar da mesma forma. Eu não tenho, pastor. Você vai profetizar sobre os seus filhos que você ainda não tem, que vão chegar em nome de Jesus. Mas se você os tem, eu quero aproveitar para que você faça assim com as suas mãos. Eu queria que você começasse a liberar palavras de bênção sobre a tua geração. Que você começasse a declarar palavras de bênção sobre a sua família. Diga assim: a minha descendência vai ser poderosa sobre a terra. Os meus filhos serão abençoados. Meus filhos e filhas serão homens e mulheres de Deus. Eles serão abençoados no casamento. Eles serão abençoados com uma família que vai se formar. Eles serão homens que dirão a verdade, homens de princípio, mulheres de princípios que falam a respeito da tua palavra. Eles serão abençoados financeiramente, nos negócios, naquilo que eles vão fazer. Pai, coloca sabedoria. Eles serão sábios, eles serão dirigidos pela tua vontade, pelo teu Espírito. Diga assim: há uma bênção sobre a minha família. A minha família é escolhida de Deus. A minha família é abençoada por Deus. A minha família caminha com Deus, assim como a família de Enoque, como a família de Matusalém, como a família de Lameque, como a família de Abraão. Nós caminhamos com Deus, e quem caminha com Deus tem uma descendência abençoada em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, celebre ao Senhor. Glória a Deus. Há uma bênção, você tem que exercitar isso, declarar bênção sobre a sua família. Declarar bênção sobre a sua família. Então tome cuidado do que você chama os seus filhos, que você está liberando bênção ou maldição através das suas bocas. Aí que vem a verdadeira maldição. Você está usando a sua autoridade para prejudicar a sua descendência. 2 Crônicas 16 diz assim, verso 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. E o coração é a porta de entrada das emoções, é o lugar das emoções, enfim. Então nosso personagem dessa noite escolhido é o Noé. Então o primeiro ponto dessa mensagem, eu queria que você que costuma anotar, você possa fazer a tua anotação. Fico feliz quando alguém me marca e me manda que anotou a palavra no todo, ou me manda um WhatsApp nesse sentido, porque senão você esquece metade ou mais do que foi pregado e não usa para a tua vida, e aí não faz nenhum sentido. Você só vem passar um tempo aqui com a gente, legal, maravilhoso pela sua presença, mas muito melhor se você usar, aproveitar e crescer com essa palavra que está sendo ministrada a todos os cultos aqui. Então o primeiro ponto é: ande com Deus. Chacoalha alguém e diz para ele: ande com Deus. Chegou o tempo de você andar com Deus. A tua descendência está de olho em você, se você anda com Deus. Não é aqui na igreja não, você anda com Deus lá na sua casa, você anda com Deus no seu trabalho, você anda com Deus na tua faculdade, você anda com Deus na sua escola, você anda com Deus em todos os lugares. Se os seus olhos são de Deus, se o teu coração é de Deus, se tudo é de Deus. Gênesis capítulo 6 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então acabou os 969. Aqui foi quebrado esse tempo todo, né, para nós vivermos. Eu falo assim, um homem, um Matusalém de hoje é o pai do Sidão, que tem 93. De manhã eu falei sobre isso, então eu lembrei agora. Glória a Deus por isso. Com 93, um menino forte, um meninão, fortalecido em Deus. Então quem chega nessa idade está chegando bem. Olha como a Bíblia, ela muda o destino e muda o tempo. Verso 3: então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá 120 anos, como nós lemos. Gênesis 6, verso 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos e do coração era sempre somente para o mal. Vou repetir para você: pensamentos e coração era sempre e somente para o mal. Então aqui é o problema, Então o que nós temos que guardar? Porque a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração. Verso 6: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Isso fechou o coração de Deus. Imagina. Verso 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, as pequenas aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito.
Olha que situação. Então, os nossos pensamentos e o nosso coração têm o poder de fechar o coração de Deus. Ao meu respeito e ao seu respeito. Mas, na verdade, sempre tem o mais de Deus. Deus muda quando olha para um filho que age diferente dos outros. Vou repetir para você, Deus muda o seu coração quando Ele olha e vê um filho que age diferente dos outros. Minha mãe falava para mim, quando eu falava assim, eu queria jogar bola no bairro tal, ela falou assim, todo mundo vai, mãe. Ela falou, se você não é, tudo era você não é todo mundo. É assim que ela falava, para coisas de, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Diga para alguém, você não é todo mundo. Você é diferente. Você está aqui buscando a palavra, então você é diferente. Você está aqui recebendo a informação dos céus, então você é diferente, você é abençoado. E é assim. O sentimento de Deus muda quando Ele olha para Noé. Gênesis 6, verso 8, é o que diz a palavra. A Noé, porém, diga comigo, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Imagina Deus olhando para toda a criação. E Ele não viu isso, mas Ele olhou para Noé e Ele viu algo especial. Ele viu diferença. Verso 9, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem, faz assim com o dedo assim comigo. Diga assim, ó, justo, com força, vamos lá gente, você está na linha do véu. Justo, íntegro, entre o povo da sua época. Diga assim, ele andava com Deus. Vamos repetir agora, justo, íntegro e andava com Deus. Essa era a diferença que Deus via do céu sobre a vida de Noé. Deus, apesar de tudo, escolheu Noé para recomeçar o mundo. E esses foram os 3 motivos de apontamento que Deus fez a respeito de Noé. Que Deus possa encontrar em você um homem e uma mulher justa, um homem e uma mulher íntegra, e alguém que anda com Ele, que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus. Será que você pode erguer suas mãos e pedir isso para Deus? Deus, me faz. Eu não sei como é que está teu estágio, eu não estou aqui para acusar a vida de ninguém, mas você pode declarar diante de Deus: Deus, me faz um homem justo. Me faz, ó Senhor, a minha casa uma casa justa, uma casa íntegra, uma casa que não se corrompe. Pai, me faz, Senhor Deus tremendo, para que eu possa andar com o Senhor, que eu possa ter um relacionamento com o Senhor, que eu possa ter intimidade com o Senhor. Ó Pai, abençoa a minha casa, peça força para o Senhor, peça graça para o Senhor. Amém. Quem está entendendo? Isso é uma oração que você pode fazer todos os dias. Alguém me pergunta, como é que eu oro? Ora assim, Deus, me faz justo, me faz íntegro, que eu possa andar com o Senhor, me dá força para andar com o Senhor em todas as situações. Agora, eu tenho um centro de justiça às vezes muito alto, então coisa errada para mim é um negócio complicado, é ou não é? E às vezes a gente tem que tomar também, calmar um pouco, menos, calma. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Nosso coração é enganoso. Às vezes a gente quer agradar todo mundo. Esse é o problema. Aí a justiça começa a se perder pelo caminho, porque entre a justiça e agradar todo mundo, nós queremos agradar todo mundo. Diga para alguém, você não é todo mundo, e você não deve agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Os religiosos da época ficaram malucos com Jesus, meu irmão. Ele revoltou o sistema religioso, tanto é que crucificaram, mataram, crucificaram e tudo mais, para aniquilar Jesus. Quem está entendendo isso? Essa é uma verdade. Não estou dizendo para você ser radical, mas você tem que entender essa verdade. Íntegro. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo num mundo que o que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Sim ou não? Não é estar em qual mundo? No mesmo mundo. Tudo estava virado. O povo estava perverso. O povo tinha virado as costas para Deus. É o mesmo mundo, mudou os comportamentos. Agora, Noé resolveu continuar íntegro diante daquele mundo. Ele não mudou o seu comportamento. E essa palavra de Deus para você nesta noite: o mundo não pode distorcer o seu comportamento, não pode afetar a sua vida, não pode mudar os seus princípios. Você não é Maria vai com as outras, você não se amolda ao padrão do mundo, não. Mas você vive a realidade dos céus e da palavra de Deus sobre a tua vida. Quem está entendendo essa palavra, diga eu entendo essa palavra. E relacionamento, meu irmão, e Noé tinha um relacionamento de intimidade.
ter um relacionamento, eu posso dizer, eu conheço o Cruz Mário, certo? Nós temos uma certa intimidade, mas Jesus não tinha só uma certa intimidade com Noé e Noé com Jesus, ele tinha muita intimidade. É esse tipo de relacionamento que você tem que ter com Deus Pai, de uma intimidade profunda, e só tem uma intimidade profunda quem busca Ele todos os dias, todas as horas, quem busca a presença dEle, quem corre para a presença dEle, quem tem Ele como melhor amigo. Quem está entendendo essa mensagem, amém? Agora, Noé tinha um relacionamento tão poderoso que Deus enxergava o coração dele, enxergava a mente dele, sabia que ele era justo, íntegro e andava com ele, assim como a sua descendência, uma bênção geracional estava sobre a vida dele, nesse sentido, amém? Então era poderoso esse relacionamento, e Noé, ele recebe o futuro sobre as suas mãos através dessa intimidade. Então eu tenho uma palavra para você, estenda a sua mão. Eu quero declarar sobre a tua vida, ainda que termine, ainda que esteja tudo fora do lugar, se restar justiça, integridade sobre a tua vida e relacionamento com Deus, há um espaço poderoso para um novo começo. Quem acredita nessa verdade, diga: eu acredito, em nome de Jesus.